A graça e a paz, amém, irmãos? Nós estaremos iniciando o culto neste domingo, nessa manhã abençoada, adorando ao Senhor. Pedimos licença também para entrar na casa dos irmãos e todos aqueles que estão agora neste momento reunidos para celebrar e conhecer um pouquinho, estudar um pouquinho da palavra do Senhor. E eu quero te convidar agora, quem está aqui na igreja, nós nos colocaremos de pé e vamos agora, que nós não podemos nos cumprimentar, né? Nós estaremos acenando para o irmão, desejando um bom dia na presença do Senhor. E você que está em casa também, um bom dia para vocês, um bom dia também. Dê um bom dia agora para a sua família, na presença do Senhor. Um bom dia na presença do Senhor. Um bom dia na presença de Cristo Rei. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, irmão, e te guarde para sempre, e te guarde eternamente, e te guarde sempre em nome de Jesus. Um bom dia. Um bom dia na presença do Senhor. Um bom dia na presença de Cristo Rei. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, irmão, e te guarde para sempre, e te guarde eternamente, e te guarde sempre em nome de Jesus. E te guarde para sempre, e te guarde eternamente, e te guarde sempre em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Independente do momento que nós estivermos vivenciando, existe um nome que traz paz ao nosso coração. E agora que nós vamos nos preparar também para este culto, nós estamos nos preparando, já prestando o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Preparar o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor já preparou para falar com a tua igreja. Eu te convido a adorar ao Senhor, a descansar nesse doce nome. A independente da situação, não existe um nome, não existe uma situação que ao falar este nome, o nosso coração ele se enche de paz. Não existe uma situação que alguma pessoa esteja passando, que você fala o nome do Senhor Jesus Cristo, que você ora, que você leva o seu pensamento junto com aquela pessoa, que ela não se tranquiliza. E é essa paz que agora eu quero transmitir também. E você clamando ao Senhor, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, só de ouvir tua voz. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, sou
Só de ouvir tua voz e sentir o teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, Senhor Deus, neste momento aqui reunidos, ó Deus, em Teu nome, ó Pai, elevando louvores, ó Pai, elevando também, entregando a Ti a nossa gratidão, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, por todo o Teu cuidado, Te adorando na beleza da Tua santidade, ó Deus. Receba os nossos louvores, Pai. Seu Deus, ministra agora a Tua palavra aos nossos corações através do irmão Christian, esteja abençoando, ó Pai, usando, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. Senhor Deus, te clamamos também pelas vidas que estão em casa neste momento, Senhor, se preparando também para ouvir também um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, aquieta os corações, tranquiliza os corações, conforte a alma neste momento, Senhor. Ministra a Tua palavra aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos para todo sempre. Amém. Som. Graça e paz, igreja. Sejam todos muito bem-vindos na presença do nosso Deus eterno, real e vive para sempre. Então, para nós que estamos aqui na casa do Senhor e para você que está em casa, tenham todos um dia abençoado e nós possamos, nessa manhã, refletir na palavra de Deus, que é o alimento necessário que nós temos para suprir todas as nossas necessidades. O louvor que acabamos de cantar diz, quando ouvimos o nome de Jesus, nosso semblante já muda, a nossa esperança se transforma, nós já conseguimos já ter alegria no nosso coração, porque Jesus é paz. E essa paz, ela transcende, né, todo o nosso entendimento. É justamente sobre isso que nós iremos falar nessa manhã, sobre algo bem interessante a respeito da manifestação da invisibilidade de Deus. Antes de entrarmos no estudo, o pastor gostaria só de justificar a ausência dele nessa manhã, que ele está na igreja de Carlos Germano Nauma, dando suporte lá, tá? E à noite ele estará conosco aqui na sede. Então vamos a Deus em oração para que Deus possa conduzir esse estudo nessa manhã. Pai de amor, eterno Deus, graças te damos pela oportunidade de mais um dia, Pai, acordarmos e vermos, Senhor Deus, a Tua glória. Obrigado, Jesus Cristo, por cada um dos Teus filhos, ó Pai, desta igreja, que por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão no trabalho, que o Senhor possa cobri-los, Senhor Deus, de toda sorte de bênção.
que o Teu poder, ó Pai, que o Teu Santo Espírito invada, Senhor Deus, os nossos lares, invada, Senhor Deus, os nossos corações, para que possamos aprender mais de Ti e nos fortalecermos no Senhor, porque em Ti, Senhor Deus, está a esperança, em Ti, Senhor Deus, está tudo, Senhor Deus, que temos. Sabemos que temos passado os dias que visivelmente são difíceis, mas que quando esperamos no Senhor, nós conseguimos passar por tudo de uma forma mais tranquila, com esperança, com amor e produzindo em nós a fé. Venha, Senhor Deus, em especial, te pedir para aquelas pessoas que foram acometidas de alguma enfermidade, de qualquer natureza, ou em especial até mesmo o Covid-19, qualquer irmão da igreja, que o Senhor possa estar dando suporte, dando, Senhor Deus, toda a sorte de bênção, que o Senhor possa, de acordo com a Tua vontade, dar esperança e liberar, Senhor Deus, a cura sobre esses irmãos. Em especial com a irmã Alda, Senhor Deus, que perdeu o irmão ontem, que o Senhor possa estar com a Tua família e a família possa ser coberta, Senhor Deus, da Tua graça, da Tua unção, que possam ser fortalecidos no Senhor. Venha, Senhor Deus, te pedir também de forma especial com a irmã lá de Santa Cruz, em Aracruz, e foi acometida do Covid-19, a irmã Alda, que é a esposa do pastor Adilson, que o Senhor possa estar dando suporte, Senhor Deus, naquela família. Sabermos que serão dias, Senhor Deus, que o Senhor estará com ela, como sempre esteve. E quando passar, Senhor Deus, ela poderá, Senhor Deus, louvar e engrandecer o Teu santo nome, dando honra e glória no Teu santo nome. Venha com essa lição nessa manhã, que o Senhor possa conduzir, que o Senhor possa trazer entendimento às nossas mentes, e principalmente, Senhor Deus, que o nosso coração possa ser fortalecido na Tua palavra. Essa oração que fazemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Bom, amados, gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na epístola do Paulo, do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Então, o tema, como eu já tinha falado, o tema da lição dessa manhã, que Deus tem colocado no meu coração, é a respeito da manifestação da invisibilidade de Deus. Então, sabemos que Deus ele tem N formas de se manifestar, mas a principal delas é justamente de forma que nós tenhamos a certeza que vai produzir fé. Então, produzindo fé no nosso coração é justamente trazendo a manifestação da invisibilidade de Deus em nossas vidas. E a palavra de Deus diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há no céu e as que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e por ele. E ele é antes de todas as coisas. Tem consciência nele. Ele é a cabeça do corpo e é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, já que foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, as que estão na terra como as que estão no céu, fazendo a paz mediante o sangue de sua cruz. Então, essa primeira parte de falar sobre a supremacia de Cristo, o apóstolo Paulo vem trazendo aos Colossenses uma ideia do que seria a plenitude do Evangelho, dentro daquilo que nós conseguimos ver e dentro daquilo que não conseguimos ver. Então ele inicia falando que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Muitos ainda nos tempos de hoje têm a ideia de que Cristo foi um mártir, né? Ele
só veio como homem. Mas a palavra de Deus, ela vem trazer para a gente que Cristo, ele viveu justamente antes da criação. Antes da criação, ele já era. Ele esteve na criação, ele esteve na formação de tudo. Então, a palavra dele está dizendo assim, ó, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de tudo que foi criado. Então, tudo que foi criado, só foi criado depois que Cristo já existia. Para nós, é o marco zero no nascimento dele como Jesus Cristo, mas no Antigo Testamento, tudo revela justamente a vinda do Messias. E a Bíblia, toda ela vai trazer para a gente, no Novo Testamento, uma nova vinda do Messias. E é nisso que nós estamos esperando. Então, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela vai sempre nos dar direcionamento para Cristo. O tempo todo ela vai dar direcionamento para o nosso Deus. E enviou o teu Filho para morrer, derramar o teu sangue, para que nós possamos encontrar a salvação. E dentro dessa perspectiva de que Jesus já existia e que Deus era invisível, Deus ele traz para a gente uma questão muito importante, que são os atributos de Deus. Estudar sobre os atributos de Deus é muito importante quando nós conseguimos entender que Deus ele é onipresente. Então, Deus ele está justamente em todos os lugares. Entender sobre essa invisibilidade traz para a gente uma ideia de que o homem não consegue entender a dimensão de Deus. Na nossa pequenez, nós não conseguimos entender o tamanho que é Deus, porque Deus ele habita em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Em qualquer lugar que você possa imaginar, Deus está presente. E nós, na nossa pequenez, nós hoje só conseguimos viver esse momento aqui agora. Eu só consigo ter a visão dos irmãos que estão aqui na minha presença. Eu não consigo ter a visão dos irmãos que estão em casa assistindo. Mas Deus consegue ter essa visão. Deus consegue saber todas as coisas, porque Ele habita em todos os lugares. Ele preenche todos os lugares. E então nós vamos dar um pequeno passeio lá no livro de João. Então, voltando no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, na criação, Jesus já habitava com Deus. Em Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 e 2, deixa eu ir na Bíblia que a letra está maior. Percebi que nessa quarentena eu fui no oftalmo e eu estou precisando usar óculos. Em breve estarei com um visual novo de óculos para poder enxergar o que eu estou fazendo a leitura, as letras pequenas. Lá em Gênesis capítulo 1 diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma vazia, e as trevas estavam sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, o Espírito de Deus, ele já se movia sobre o Espírito das águas, ele estava sobre o Espírito das águas. E quando nós entendemos como o Espírito, é que ele preenche todo o espaço. Existe uma dificuldade no ser humano que ele quer ver para crer. Não foi assim com um dos seus discípulos, né? Tomé, que queria ver as feridas na mão de Cristo para comprovar que realmente era ele. E muitas vezes a gente, não acredito nisso não, eu preciso ver, palpar.
Só que isso leva o ser humano a algum tipo de dificuldade. Lá em Atos capítulo 17, 24, diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e todas as coisas que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos. Ele não habita em templos feitos por mãos. Ele vai habitar em quê, então? Se ele não vai habitar em templos feitos por mãos, ele vai habitar em aquilo que foi feito por ele. Nós somos justamente aquele que ele criou. Então, ele, através do Espírito Santo dele, vai justamente habitar no homem, de forma justamente que nós conseguimos ter transformações e mudanças pelo Espírito Santo. Porque nós, em nós mesmos, não conseguimos mudar. Não conseguimos ser moldados e transformados segundo o caráter de Deus, segundo a nossa vontade. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, para que consiga ter justamente mudança, transformação. Então, nós estamos começando a entender e a perceber que dificilmente nós conseguiremos ter uma dimensão completa de Deus, porque ele, para a gente, ele é adimensional. E lá em lá em Êxodos, quando Moisés subiu e ficou um tempo com Deus, na presença de Deus ali, para poder escrever os mandamentos e trazer para o seu povo que tinha sido liberto da escravidão, naquela demora para o povo, o que o povo começou a fazer? A construir um bezerro de ouro. Qual que era a ideia que aquele povo queria? O povo estava sem paciência. Eles queriam ter algo visível para poder ter a dimensão do que seria algo para adorar. Ou seja, é uma necessidade do homem. Só que eles erraram muito em querer justamente dimensionar Deus em algo material e algo físico. E o que Deus fala para Moisés naquela hora? Desce e desce depressa. Porque não vai devagar não. Desce depressa, porque o seu povo, que eu libertei do Egito, está se corrompendo. Estava querendo colocar uma dimensão física para Deus, ou para um Deus minúsculo. Nós não conseguimos ter ideia da dimensão de Deus. Quando nós temos a ideia da grandeza de Deus, nós conseguimos colocar em nós algo e quebrar algo em nós que é muito forte, que é o orgulho. Nós achamos que nós podemos fazer as coisas com as nossas próprias forças. Nós pensamos que nós conseguimos planejar coisas fisicamente que vão dar certo. Porém, tudo depende de Deus. Tudo depende do poder dele. Tudo depende do querer dele em nossas vidas. E quando nós colocamos no coração de Deus essas coisas, segundo a vontade dele, segundo o querer dele, nós conseguimos ter mais paz e tranquilidade, quebrando justamente em nós aquilo que nós achamos que é grande, mas nós somos pequenos diante de Deus, diante da dimensão que é o nosso Salvador. Em Mateus 19, 20 e 22. Aos irmãos que estão com sua Bíblia, vamos abrir lá para ver o que diz lá em Mateus 19, 20 e 22. A palavra de Deus diz assim, ó: E um jovem que ouviu estas palavras retirou-se triste, porque era possuidor de muitos bens. No 21 fala assim: E disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que possuís e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, pois depois vem e segue-me. A ideia aqui era de algo justamente visível. Aquele jovem, essa passagem ela vem justamente quando Jesus vem falando sobre os mandamentos. E aquele jovem fala assim: não, isso eu faço. Não, isso aí está tranquilo, isso aí eu faço. Não, isso aí eu faço também. Não, então beleza.
Então vem cá, Jesus. O que eu posso fazer então para poder herdar o reino dos céus? Meus amados, Deus conhece na sua invisibilidade cada um de nós. Em que e o que nós estamos depositando as nossas forças? Aquele jovem estava depositando as forças dele em algo visível, que eram as riquezas. Mas quando Jesus apresenta um reino invisível para ele não consegue ter ideia. Ele volta atrás porque ele quer se apegar naquilo que é visível, que era a riqueza dele, que eram as posses que ele tinha. Nós devemos justamente nos apegar naquilo que é invisível, que é o reino que está além dessa terra, além dessa vida. E muitas vezes nós temos tirado muito tempo para poder construir riquezas aqui. E essas riquezas, elas são passageiras. Temos uma dificuldade muito grande, porque essa é a sociedade que nós vivemos. Não, nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos ter um lar para morar, a gente precisa ter um trabalho. Mas, meus amados, tudo isso vem de Deus. Todas essas coisas vêm de Deus. Então isso nos tranquiliza, isso nos dá o quê? Paz. Porque quando nós confiamos no invisível, nós temos justamente a segurança daquilo que há de vir. E às vezes a gente fica muito preso àquilo que a gente consegue ver. A gente está vendo hoje bancos, literalmente uma igreja vazia. A gente tem visto muitas pessoas fora do seu trabalho, fazendo um trabalho em casa. Então empresas aí estão vazias, tudo em home office. Isso é o visível. Mas aonde é que o crente vai olhar? Ele vai olhar no depois, no que é visível, no que vai passar, porque tudo isso vai passar. Mas o que não passa? É cumprimento da palavra dele. Como devemos passar por esse momento? Com esperança, com fé, de que vai passar. Devemos passar sendo fortalecidos em Cristo, porque nós não temos forças. Se nós depositarmos as nossas forças e as nossas confianças no homem, todo dia a gente vai se frustrar. Todo dia a gente vai se frustrar. Mas quando a gente deposita e tem uma esperança em Deus, em Cristo Jesus, nós vamos ser fortalecidos na batalha e na luta. Teremos lutas, mas quem está do nosso lado? Quem está do seu lado lutando essa batalha? Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele. Então nós devemos tomar justamente o cuidado com aquilo que é visível, tá? Então o crente, ele precisa ter cuidado com o que é visível. Porque muitas vezes isso pode nos distanciar do Evangelho. Lucas capítulo 9, versículo 14. A palavra de Deus fala assim: e eram como 5.000 homens. Então disse um dos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 em 50. Assim obedeceram, fazendo todos os 70. Essa passagem é justamente sobre a alimentação de 5.000. O que era visível para eles? 5 pães e 2 peixes. Isso era visível. Mas o que ainda era mais visível? Multidão. Muita gente para alimentar com pouco alimento. O que Jesus faz? Multiplica, transforma, muda. Se fôssemos olhar por aquilo que era visível, nós iríamos embora naquela hora. Mas quem estava com eles? O Messias, o Jesus, o Cristo. Transformou naquilo que era
quase que impossível, algo que é transformador na vida deles. Eles viram, mas antes de ver, não tinha esperança, não tinha o alimento. Se fosse olhar porque estavam vendo, eles teriam desistido. Não tinha como. Eram poucos alimentos. Então devemos tomar cuidado. Às vezes está faltando, mas nós temos que ter justamente a esperança em Cristo, que vai mudar, que vai transformar e vai ter um retorno. Olha só o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século tem feito o quê? Congelado a mente das pessoas naquilo que elas estão vendo. Então, elas veem determinadas situações e aí ela fica paralisada. O Evangelho, meus amados, não é um evangelho de paralisação, não. O Evangelho é um evangelho de mobilização. As coisas não param, elas não deixam de acontecer. E muitas das vezes as pessoas não entendem a palavra de Deus porque ela está presa a coisas visíveis. Ela não entende o Evangelho porque ela está presa àquilo que é uma realidade frequente na vida delas. E o tempo todo ela fica presa. Fala a palavra, prega a palavra, mas o tempo todo ela fica presa naquilo que é visível. Então devemos ter o cuidado de que nós precisamos da atuação do Espírito Santo de Deus para que nós possamos entender a palavra dele, compreender a palavra dele e viver na palavra dele. Porque quando vivemos na palavra dele, então nós conseguimos mudar de canal. Aquilo que era desesperança passa a ser esperança. Aquilo que era medo passa agora a ser alegria, passa agora a ser coragem. Mudar. Então, Lucas 8:12 diz assim, ó: e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois veem, e o diabo tira-o do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Aqui é a passagem bíblica que fala justamente sobre a semeadura, sobre a semente, plantar a semente. Muitas das vezes, o homem, ele recebe a palavra, porém, quando ele volta para a sua realidade, ele se depara com um problema novamente, que é visível. E ali o inimigo vai começar a trabalhar justamente, não, para que você vai seguir um Deus que continua ainda distorcendo todas as coisas, quando na verdade Deus está justamente trabalhando em nós a fé. Ele está moldando o nosso caráter, ele está trabalhando em nós. E aí o inimigo justamente trata dessas coisas para que a pessoa não volte para o Evangelho. Nós precisamos ter a ideia de que você que está em casa hoje, que não está indo à igreja, precisa de ter momentos o tempo todo para buscar essa palavra, para se alimentar dessa palavra. Eu tenho vivido momentos assim lindos no meu lar, coisa que eu não conseguia viver antes. Coisa que eu não conseguiria viver antes, eu estou vivendo agora. As minhas filhas hoje estão falando assim: pai, hoje não vai ter estudo não? Pai, hoje a gente não vai aprender da palavra não, pai? Isso é tão gostoso de saber que elas estão conseguindo entender a palavra. É o momento que nós temos de justamente nos fortalecer cada vez na palavra. Então, se nós conseguirmos entender isso, nós vamos sair mais forte do que entramos. Agora, o que não pode acontecer? É a gente se paralisar com o problema e não continuar o quê? Buscando a palavra de Deus. Então, nós precisamos buscar o tempo todo. Então, vamos imaginar uma situação.
Imagine que você é um bebê e você está no colo do seu pai. E à sua volta tem alguns bichos ferozes que estão para poder te pegar. E você é aquele bebezinho ali. Existem só duas formas desses animais ferozes te pegar. Uma delas é se você sair do colo do seu pai, de prontidão. Então, eu saio do colo do meu pai. E outra é o pai colocando você no chão, permitindo que aqueles animais te peguem. Vamos imaginar agora que esse pai é o nosso Deus. E que esses animais que estão à nossa volta é o inimigo. Nós vamos dar brecha para o inimigo pegar a gente? Nós vamos dar oportunidade, nós vamos colocar o pezinho lá para ele? Não, eu vou lá só essa vez. Não, eu vou beber isso aqui só essa vez. Eu vou dar brecha para que ele possa atuar? E aí ele atua. Então são coisas que o inimigo coloca nas nossas vistas e às vezes a gente acaba cedendo. E Deus, Ele nos dá liberdade. Nós não estamos presos. Nós estamos livres. O conceito é outro. Nós somos livres para ficar no colo do Pai. Você é livre para ficar no colo. Quer permanecer no colo? Fique no colo do Pai, que Ele vai te proteger e Ele vai te guardar. Então, se nós conseguimos ter essa ideia, nós vamos jamais querer sair do colo do Pai. Eu não quero sair desse colo, porque é um colo protetor. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo o mal. Como crente, então, pode proteger a sua mente desse engano visível? Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Ele diz assim, que os cristãos devem vestir do capacete da esperança da salvação. Filipenses 1:3. Tendo por certo isso, mesmo que aquele que em vós começou toda a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então vamos lá. A ligação desses dois versículos está justamente no seguinte, olha. Como é que nós vamos vestir um capacete? O capacete ele protege o nosso cérebro, órgão vital, que é invisível, que a gente não vê. Isso é engraçado, né? A gente acha que os nossos olhos veem, mas eles não veem nada. Quem vê é o cérebro. Você acha que seu ouvido ouve, mas não, quem ouve é o cérebro. Você acha que a gente sente, né, o tato, mas quem percebe sensações de quente e frio é o cérebro. Então, o cérebro ele é justamente um órgão que deve ser protegido o tempo todo. E aí ele fala lá em Filipenses o seguinte, olha, tendo por certo, mesmo que aquele que em vós começou toda a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem é esse que vai aperfeiçoar o meu cérebro? É o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, que é invisível, atuando na palavra de Deus, que é visível, vai nos trazer fortalecimento e vai proteger a nossa mente. Quando nós estamos distantes da palavra de Deus e nos deparamos com um problema, nós ficamos perdidos. Mas quando Deus dá oportunidade para a gente voltar e se alinhar na palavra dele, no Espírito dele, que vai nos dar justamente o direcionamento perfeito. Então a palavra de Deus ela é perfeita. Olha só que lá em Efésios capítulo 6, versículo 17 diz, assim escreve lá o apóstolo, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, para que a palavra de Deus, para que a palavra de Deus fortaleça, para que a palavra de Deus atue, para que a palavra de Deus nos fortaleça. Então nós o tempo todo temos um tesouro na mão, que nós às vezes deixamos de lado e queremos resolver as coisas de forma visível. Vamos resolver de forma visível, aqui eu preciso de força, aqui eu preciso de trabalho.
Não que a gente não tenha essas coisas a serem resolvidas, tá? Mas tem hora que a gente se depara com situações que a gente tem que esperar, por exemplo. E a gente quer esperar em quê? Na nossa atitude. Não, meu amado, é no tempo de Deus. Eu estou trabalhando num projeto desde o ano passado. Tem hora que eu fico angustiado para o negócio sair. Não vai agora, agora vai. Aí eu volto atrás, não para lá. Se não está acontecendo é porque não está na hora. Não adianta eu querer fazer força, não adianta eu querer insistir, não adianta eu querer, porque na hora certa, sendo da vontade de Deus, vai sair. E às vezes eu me deparo e quero ficar ansioso por isso. Não, calma, deita a cabeça no travesseiro, descansa, que é a providência de Deus. A minha parte já foi feita. Agora vamos aguardar, vamos esperar. Então temos que ter justamente esperança na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é invisível. Então, assim fixamos os meus olhos. Olha só o que o apóstolo fala. O apóstolo Paulo. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18. Aqui o apóstolo Paulo vem trazendo um monte de tribulação, problema, para que o crente tenha justamente esperança. E no final ele fala o seguinte, olha, não vamos fixar os nossos olhos nessas coisas que vocês estão vendo, não. Vamos fixar os nossos olhos naquilo que nós não estamos vendo, que é o reino de Deus. A nossa esperança está naquilo que nós não vemos. Nós não vimos. Nós não estivemos com Jesus lá há quase 2000 anos. O Evangelho de Cristo, ele durou só 3 anos. Visível, 3 anos. Ele transformou a humanidade. Ele mudou a humanidade. Ele mudou os conceitos. Ele mudou o calendário em 3 anos. No Evangelho, na morte e na ressurreição dele. E hoje nós vivemos esse Evangelho justamente transformados e moldados por aquilo que nós não vimos, não presenciamos, não estávamos lá. Então o que nos dá esperança? É o Espírito Santo de Deus que foi libertado, foi liberado, que está, que pode atuar em nós o tempo todo. No Antigo Testamento ele se manifestava de tempos em tempos, agora não. Ele se manifesta todo o tempo todo, em todos os lugares. Naquilo que não foi construído por mãos de homens, que é visível, mas sim naquilo que Deus fez, que é a sua criação. Então, em que nós estamos colocando os nossos olhos? Deus é Espírito, Ele é invisível. 1 Timóteo 1,17 diz assim, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra, a glória, para todos sempre. Amém. Existe outro que a gente pode dar honra e glória? Visível? Que nós damos honra e glória é invisível. Nós não vemos, mas nós conseguimos enxergar a manifestação. O vento a gente não vê, mas a gente sente. O Espírito Santo a gente não vê, mas a gente sente, a gente experimenta o Espírito Santo de Deus. Então, isso é o que nos fortalece, isso que nos dá justamente um propósito de Deus, tá? Esse é o propósito de Deus com tudo isso. O propósito de Deus, ninguém viu ao Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu ao Pai. Isso está em João 6,46. Qual é o propósito, então, de Deus e do Espírito se manifestar de forma invisível? Para que nós consigamos... Eu comecei falando sobre a conclusão, lá no início, que é justamente a respeito da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Romanos fala assim, então, a certeza daquilo que ainda se espera
Eu tenho certeza daquilo que ainda se espera, ou seja, eu não vi. E demonstração de realidades que não se vê. É uma realidade ainda que não aconteceu. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, e somente de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Quando uma realidade acontece que nós estamos vendo, e aquela pessoa fala assim, eu esperava. Ele vem dar o testemunho, não, eu creio, vai passar, vai acontecer. A honra e a glória vai ser dada a quem? A Deus. E em nós? O que acontece? O que acontece no ser humano? Nós somos fortalecidos em permanecer firmes no colo do Pai. Daqui eu não quero sair. Daqui ninguém me tira. Quando aparecer uma brecha, por estar no colo do Pai, o Pai vai nos avisar. Não vai. Fica, segura, espera. Estar na presença dele é a maior proteção que nós podemos ter. E cada vez mais isso vai produzir em nós a fé, produzindo em nós fé. E nós vamos ter crescimento, entendimento, de forma tal que o nosso cérebro, a nossa mente, vai estar voltada sempre para a obra de Deus, sempre para a revelação de Deus, e não das coisas que nós esperamos em nós mesmos. Para concluir, gostaria que os irmãos abrissem Romanos capítulo 8. A partir do versículo 24 até o 28. A palavra de Deus diz assim: porque em esperança fomos salvos, mas a esperança de que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperança? Como esperará? Mas se esperamos o que não vemos mediante a paciência, ou esperamos? Temos tido paciência de esperar? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossa debilidade, pois o que havemos de pedir como convém, não sabemos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque conforme a vontade de Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Meus amados, temos que cada vez mais nos fortalecer em Deus, porque assim dificilmente seremos enganados. Mas e o que seria visível, então, da manifestação de Deus e de Jesus Cristo em nossas vidas? Os frutos do Espírito. É manifestado em você o amor ao próximo? É manifestado em você a alegria em momento de dificuldade? Ou até mesmo no dia a dia, você é uma pessoa alegre? Você é contente? Você faz as pessoas alegres? Você tem paz? Ou você é aquele que acha cada vez mais guerra? É visível. Você é paciente quando uma situação ela não está acontecendo no tempo nosso?
nós temos amabilidade, nós temos bondade, nós temos fidelidade. Meus amados, esses frutos, eles não são nossos. É o Espírito Santo que produz ele em nós. Um Espírito invisível. Então, meus amados, que nós possamos ter um coração cada vez mais voltado para a palavra de Deus. Que nós possamos fechar os nossos olhos, não no sentido disso ser obrigatório fechar os olhos para orar, mas que nós possamos ter a ideia de que os ruídos, aquilo que é visível, pode às vezes nos desviar do caminho. Vamos construir a nossa esperança naquilo que é invisível, que é a vida eterna, que é a morada que Jesus falou que Ele prometeu que ia fazer para nós. Se nós construirmos a nossa ideia daquilo que é terreno, nós vamos acabar ficando aqui. Vamos construir uma ideia da glória de Deus. E isso só a palavra de Deus pode nos trazer. Feche os seus olhos, vamos a Deus em oração. Pai de amor, eterno Deus, graça te damos, ó Pai, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos, ó Pai, para refletir na Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que não somos nada, não somos ninguém. Nós temos, Senhor Deus, cada vez mais dificuldade e limitações aqui, ó Pai. Mas que bom, Senhor Deus, que o Senhor está conosco. Que bom que Teu Espírito Santo está presente em nossas vidas. E nós podemos, apesar de ser invisível, nós podemos sentir, nós podemos ter esperança, nós podemos ter paz, nós podemos ter bondade com o próximo. Que isso volte para Ti, ó Pai, porque nós não somos dignos de nada. O Senhor revela a Tua glória em nós, para que ela volte para o Senhor, porque a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor para todos sempre. Venha com a Tua igreja, abençoe cada irmão que ouviu essa palavra e ia começar em mim, que nós possamos a cada dia, ó Pai, fechar e fixar os nossos olhos na Tua palavra, para que haja cada vez mais uma aproximação e um crescimento da Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Dê-nos, Senhor Deus, um domingo abençoado na Tua presença. Venha com cada família da nossa igreja, com cada pessoa, Senhor Deus, que onde quer que esteja, ela possa ser luz. Nesse momento difícil que estamos visivelmente passando, mas que a nossa esperança está justamente em um momento de transformação, de vidas melhores, mas que nós nunca possamos esquecer e olhar para trás, de que essas dificuldades irão produzir em nós mais fortalecimento para estarmos junto de Ti. Muito obrigado por tudo, essa oração que fazemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E agora, para encerrar nosso culto, dessa palavra maravilhosa, abençoada que nós recebemos, eu quero te convidar a declarar também. E assim, encerrando, nós contamos já com a presença às 19 horas no nosso culto, onde estaremos aqui adorando ao Senhor e também ouvindo mais a Tua palavra. Encerraremos com este louvor, declarando que Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a
se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém. E assim nós encerramos o nosso culto com essa certeza de, independente do que acontecer, nós servimos um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus invisível. E nós cremos nessa presença constante. Tenhamos todos um restinho de domingo abençoado na presença do Senhor.